E é dentro disso que eu vou trazer aqui a nossa queridíssima Fátima Stocco. Bem-vinda, Fátima. Uou! Boa noite. Que Como é show! bom, né? Como é bom participar de tudo isso, né? Estar unida a essa energia de amorosidade. A energia do perdão, ela é tão significativa, tão essencial. E hoje eu quero conversar com você que está aí do outro lado, né? Quem foi que te ensinou a perdoar? Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes você aprendeu a perdoar na necessidade? Ou talvez você traga uma construção que você aprendeu lá na barriga da sua mãe. Dentro das constituições, das feridas emocionais que nós trazemos, a ferida emocional da rejeição é uma das feridas mais profundas que nós carregamos e que hoje a gente vai trabalhar com ela referente a esse processo de perdão. Deixa eu me apresentar. Sou a professora Fátima Stocco. Sou formada em várias áreas: Master Healer, Master Hipnoterapeuta, Coach, hipnóloga. E o princípio maior que a gente traz aqui é que você olhe para você mesmo com muita amorosidade. Olhe para a sua história. Eu carrego uma história. Por detrás de um terapeuta, entenda que existe uma pessoa que passou por diversas dores. Passou pelas dores a ponto de chegar e poder dizer para você: eu sei bem o que você está experienciando, eu sei bem o que você está vivendo. E dentro de tudo isso, imagine você estando lá, naquele tempo tão lindo que é o período gestacional. E como seria bom se a gente pudesse reconstruir a nossa história, ou seja, olhar com um olhar de amorosidade. Talvez no momento em que seus pais descobriram a sua gestação, eles estivessem estupefatos, né? De desejo de ter um filho. Talvez eles estivessem cheios de planos, numa época de condições financeiras maravilhosas. Ou talvez não. Minha gestação não foi uma gestação esperada. Mamãe tinha passado por um parto muito desafiante do meu irmão. Um parto que quase ela faleceu e ele também. E mamãe trazia uma crença que amamentando não engravidava. Então, os primeiros meses de convivência comigo, ela pensava: eu acho que eu tô com verme, não sei por que eu tô sentindo tanta fome. E dentro dos processos vivenciais que a gente traz, né, como terapeuta, um dia eu experienciei me ver bebê, gestada dentro da barriga de minha mãe, pedindo para Deus que me levasse embora, pedindo a Deus que não fizesse ela sofrer. Eu já carregava essa consciência da rejeição, não somente naquele momento de grande dificuldade que era ter dois filhos muito próximos, o medo que ela carregava de ter uma outra gestação desafiante ou até morrer no parto, até a condição do relacionamento dos meus pais naquele momento. Tudo era muito desafiante para ela. Mas minha mãe, ela estava experienciando viver a vida dela. E eu estava experienciando viver a minha. E como pode ser o meu olhar para a história da minha mãe? Ou como pode ser o olhar da minha mãe para a minha história? Você é as histórias que você conta. E as histórias que você conta com maior frequência. Até então, até eu experienciar essa vivência, eu não sabia disso. Depois eu perguntei para minha mãe se tinha acontecido alguma coisa no meu período gestacional
pois eu carregava uma tremenda dor interna de desejo que eu voltasse para o céu, que eu não experienciasse ser humana. E ao relato dela, dos desafios que ela teve, foi o meu primeiro ato de perdão constituído dentro do ventre da minha mãe. Eu tive que olhar e observar a circunstância não com a dor que eu carregava, porque quem somos nós? Você já parou para trazer essa estrutura? Quando você observa uma pessoa que fala calma e você traz uma concepção, é legal, você valida aquilo para você e você traz para o seu campo. Eu vou agir de maneira calma, ou vou, né, me colocar em condições de agir dessa forma. Quando você vê uma pessoa que grita, uma pessoa escandalosa, e você fala, não gostei. Nós somos constituídos daquilo que a gente valida ou desvalida. E o perdão? Você já validou o perdão dentro de você? Ou você acha que o perdão é sempre um grande obstáculo a ser constituído? As entregas anteriores trabalham tanto esse fato de se colocar dentro desse lindo movimento em todos os sistemas, o pessoal, o familiar, do trabalho, dos estudos, e os quantos mais você puder. E quem não tem a quem perdoar. Às vezes você tem que perdoar aquela pessoa que fechou o seu carro na rua, mas aquela pessoa é uma versão de você diferente. Uma versão de você que talvez excedeu a velocidade, não respeitou a placa, não te observou. E quão bom seria, né, dentro disso, que nós trabalhássemos a constituição do perdão, observando o outro da seguinte forma: ele está experienciando com o mapa dele, com aquilo que é ele. Um mapa não é um território. Não tem como se experienciar, entender a constituição humana. Cada um está experienciando o seu momento. E se eu fosse observar você, eu diria que você é sentimentos. Sentimentos. Acho que a maior constituição humana é os seus sentimentos. E dentro das duas emoções que nos regem, que é o amor e o medo, o perdão está atrelado ao medo. E do que você tem medo de perdoar? Talvez de imaginar que você ficou menor, desvalidou-se. E dentro das construções que a gente vai construindo dentro de nós, quando nós nos perguntamos quais seriam os benefícios que você pode coletar com o perdão nos próximos dias, experienciamos uma festa com uma energia sem explicação, é uma energia familiar que é o Natal. E será que você não tem uma pessoa que é desse ciclo tão lindo que nos últimos tempos, ou há pouco tempo, está desafiante a relação por uma palavra, um ato ou até uma falta, em que o fato de que você usasse esse dom tão lindo que é o dom de falar, construísse internamente cura, amorosidade, fizesse com que você se sentisse a sua melhor versão. E dentro de tudo isso, você vai trazendo como se o ato de perdoar é como se fosse uma poda. Você já viu uma árvore que foi podada? Uma roseira? Vai imaginando uma roseira podada. Quando ela recebe uma poda, digamos que ela deve sofrer, mas ela produz brotos novos, ela se multiplica.
como humanos que nós somos, nós temos que experienciar tudo isso e, em especial, experienciar perdoar. Gosto de uma frase de Jesus que diz: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. É uma frase que leva a muitos pensamentos e eu gosto de uma tradução da visão dessa frase, que Jesus, ele sabia que ele tinha que experienciar tudo aquilo. Então, as pessoas que estavam na experiência humana, dentro de processos como deixa a vida me levar, ou seja o que Deus quiser, mas eu não tomo as minhas decisões, foram as pessoas que o açoitaram, as pessoas que o crucificaram. Ou seja, se você não tomar a decisão de qual rumo você vai dar para a sua vida, de qual decisão você toma no instante de agora, sobre o perdão, sobre suas ações, você está à mercê do desejo de alguém que sabe o que quer, que sabe onde vai chegar. E seja você a dar o primeiro passo. Seja você a amar todos os sistemas. É uma escolha própria, única, mas uma escolha que muda tudo. Vai mudar você, vai mudar os seus sistemas. E que mal faz amar? Você conhece alguém que amou e se deu mal? Não. O amor, ele é uma gratuidade. Nós trabalhamos muito a constituição do amor incondicional, ou seja, esse amor que se é dado sem cobrança. O amor como um amor para quem experienciou ser pai e mãe. Um amor que ele vai crescendo, crescendo, se multiplicando e talvez faça sentido de que quando você foi aprendendo o que é perdoar, e talvez você entenda num olhar do seguinte que quando nós aprendemos as coisas, o que para mim pode ser grande, para você pode ser pequeno. E está tudo muito bem. Então não tome consciência de que o outro, para o outro é mais difícil do que para você, ou que para você é mais. Tome a concepção de que aquele que é o mais forte se coloca no movimento da ação ou da superação. Se supere. Pratique o perdão. Pratique o auto-perdão. A gente é ensinado no princípio de que devemos nos amar para depois amar o próximo. Pratique o auto-perdão. E eu convido você, nesse instante, a experienciar, fechar os seus olhos e enxergar com os olhos da espiritualidade. Vamos para uma vivência? Gostaria que você lembrasse de um dia que está caindo uma chuva e você está deitado na sua cama e você vai fechando os seus olhos e vai relaxando. Relaxe o seu couro cabeludo, seus cabelos. Gratidão, gratidão por eu ter cabelo, por eu ter couro cabeludo. Vai relaxando sua testa. Gratidão por eu ter testa. Vai relaxando sua mente. Gratidão, mente. Gratidão, ouvidos. Relaxe seus ouvidos, isso. E todo o seu sistema auditivo. Gratidão, olhos. Relaxe. Gratidão por todo o meu sistema visual. Gratidão, meu nariz. Gratidão por todo o meu sistema respiratório. Relaxe. Muito bem. Gratidão, minha boca. Todo o meu sistema de fala, digestivo.
e vai se iluminando todo o meu sistema digestivo. Ah, relaxe mais e mais. Gratidão, glândula pineal, que me conecta. Gratidão, relaxe. Gratidão, tireoide. Gratidão, outras glândulas. Gratidão, coração e todo o meu sistema circulatório. Gratidão, gratidão a todos os meus órgãos, relaxe. Gratidão a todo o meu sistema reprodutor, relaxe. Mais e mais. Gratidão, braços, mãos, unhas, relaxe. Gratidão, pele, músculos, sangue, articulações, relaxe. Gratidão, pernas, pés, e como é bom relaxar. E nesse instante em que a chuva cai e você está coberto, é como se você estivesse novamente no ventre de sua mãe. E talvez você comece a estar relaxado e a observar os sons que estão lá fora, os sons dos preparativos para o seu nascimento. E você vai reconhecendo o som da voz da tua mãe, som de voz de pessoas conhecidas, figuras que farão tanto significado. E é como se você fosse voltando no tempo. 9, 8, 7, 6, e vai relaxando. 5, 4, 3, 2, 1. Dias. E você vai relaxando mais e mais e vai voltando para o momento da concepção. E as células vão se multiplicando e você vai colocando na sua história que você agirá mais pela amorosidade. Vá anotando, formando o seu corpo, tua alma presente, carregando também as coisas antepassadas. E agora que vão descobrindo sobre você, se nesse instante você não recebeu a amorosidade da aceitação, permita-se você se aceitar. Vá naquela cena daquele bebezinho que toma consciência que é vida e fale com ele: eu te amo, eu te aceito, eu irei cuidar de você por toda a vida, eu irei fazer de você muito feliz. A gente vai viver muitas aventuras, mas saiba que a gente vai aprender um monte de coisas. E conforme você for crescendo, você vai lembrar de mim nessa fase de idade adulta. E eu quero que você, bebê, se sinta carregado no colo. Quero olhar nos teus olhos com toda amorosidade e te curar. Você é aceito. Você é amado por mim. E talvez nesse instante, você se permita perdoar as figuras mais importantes da sua vida, que é sua mãe, teu pai, teus avós. Eu não sei quem te rejeitou na sua história, mas vá limpando todas essas pessoas que vêm à sua mente. Vá colocando luz sobre essas situações. E que lindo tudo isso. E como é bom colocar luz. Muito bem. E eu vou dar um minuto do tempo de Cromos, que equivale a horas, dias, anos, de Kairós, no tempo de Deus, para que você converse com você mesmo, com você mesma. E eu volto a falar daqui 1 minuto.
Muito bem. E vamos fechando o nosso processo, mexendo os pés, mexendo as mãos, abrindo os nossos olhos, despertando. Muito bem, muito bem. E como é incrível tudo isso. E talvez você queira deixar descrito em poucas palavras o que você experienciou e que significado traz o perdão para você. Para mim, perdão tem um significado que não é o mesmo que está no dicionário. Perdão tem significado de mútuo. Afinal de contas, quem não merece ser perdoado, quem não merece perdoar? Como a gente pode realizar isso com mais facilidade? Talvez seja de quando a gente constrói essa concepção de que eu nasci para perdoar, porque eu nasci para amar. E quando eu olho para o outro com amorosidade de entender que tá tudo muito bem, fracassamos, erramos, mas temos a oportunidade de se levantar e começar tudo de novo. E eu quero que você traga isso para você e para as pessoas que convivem com você. Porém, se o que você traz como ato de perdão é muito grande, muito doloroso, permita-se chorar. Permita-se deixar que saia de você tudo isso. Pois quando você se coloca dentro desse lindo movimento de transbordar, de deixar sair, saiba que você vai realizando em você o que é essencial em você, que é tirar de alguma forma essa energia. E às vezes, o fato de perdoar passa por um diálogo com alguém, um desabafar, um buscar um terapeuta. E aqui dentro, né, da colmeia, você vai encontrar inúmeras técnicas e meios de auxiliar você dentro do seu processo. Vá observando, vai conhecendo com que e como pode ser mais fácil, mas é uma jornada que eu já trilhei. Tenho inúmeras histórias de perdão, mas hoje decidi começar pela história mais linda, que é o início da vida. E espero que o início da sua vida hoje tenha sido ressignificado com muito mais amorosidade, com muito mais dessa consciência de perdão. E com quem foi que você aprendeu a perdoar? Vá trazendo tudo isso para você. E dentro de tudo isso, eu quero que você vá trazendo a consciência das estações. Todos nós passamos por estações. E talvez agora o seu coração esteja nesse momento, um momento mais quente. Talvez para o momento das festas que se aproximam. Talvez o seu coração esteja no momento de outono, ou de primavera, ou de inverno. Entenda que o processo de perdoar, ele é um processo que tem que ser experienciado. Mas talvez faça sentido de que no verão a gente deixa nossos casacos, no inverno a gente se cobre. Quando a gente busca certos meios da experiência,
tudo fica mais agradável para que nós passemos por essa jornada. E a você? O que seria algo que poderia auxiliar você a passar por este momento com mais facilidade? Estar dentro desse lindo movimento, estar aqui dentro, estar buscando este fator tão lindo e tão significante, que é entender um pouquinho mais do perdão, que é aprender com quem precisa perdoar, com quem já perdoou, vai te levando a se aproximar mais do que é divino. Gosto de uma história. Uma vez perguntaram a Buda por que tinham poucas pessoas que eram iluminadas. E Buda indicou uma tarefa aos seus discípulos, que fossem pesquisar. E durante esse processo de pesquisa, eles descobriram que as pessoas que estavam na aldeia buscavam princípios como relacionamento, bens, fartura. E ao trazer isso para Buda, ele disse: então, não estão buscando a iluminação. E você que está aqui, eu tenho certeza absoluta que você não vai sair a mesma pessoa até o final dessa jornada. É impossível que a graça do perdão não ocorra de todas as formas e formatos. Muitas vezes você tem que perdoar a pedra da qual estava no caminho e você tropeçou. Você tem que perdoá-la. Ela estava lá, sendo pedra. Mas a gente enviou uma energia para ela naquele momento em que a gente sentiu um sentimento adverso. E quão bom seria se você buscasse todo o amor incondicional de Deus e deixasse preencher você. Preencher como lágrima, a ponto de transbordar, mas não pelos olhos, e sim transbordar pelo seu coração. E você enviar essa energia de amor às outras pessoas. Como é bom tudo isso. Então vamos captando toda a energia do amor incondicional. Vamos usar uma técnica de barra de axis, vamos puxando a energia do amor. Vá preenchendo você, puxando, puxando, puxando essa energia do amor, puxando a energia do amor, vai se preenchendo, puxando, puxando, puxando essa energia. Isso, e vá sentindo que é como se você fosse uma bateria de um celular que vai subindo, subindo, subindo. E isso vai puxando mais e mais a energia do amor. Muito bem, muito bem. E agora, nesse instante, deixe transbordar, como uma onda que fica em volta de você, e vá além disso. Vá colocando figuras que são significativas, figuras que você precisa mudar a realidade. Talvez figuras como a figura que nós trouxemos à consciência, de que vai estar lá no Natal, que a convivência não está aquela maravilhosa, mas que o amor pode mudar tudo isso. Vá transbordando essa amorosidade. Muito bem. Vá preenchendo essa pessoa com amor. E muitas vezes na vida, dentro de um movimento como de uma discussão, o nosso ato, né? Que às vezes de se colocar nesse movimento, eu estou no meu direito, na minha autoridade, e levar a ofender, a magoar, na percepção do outro. Lembre-se que pode ser muitas vezes que você diga coisas que não chegue a ponto, né? Não seja tão grande, mas para o outro é grande, que você consiga modificar tudo isso, ressignificar essa história, colocando o amor.
pois tudo aquilo que a gente se foca se expande. Se a gente observar os nossas feridas, os nossos ferimentos referentes ao perdão, se nós ficarmos observando tudo isso como grande, como obstáculo, como inatingível, aquilo vai tomando essas proporções. Mas, se você observa o ato do perdoar, o fato de perdoar como algo que eu posso, tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Eu consigo perdoar, eu consigo. Pode ser uma tarefa diferente, desafiante, mas eu posso, eu consigo. E quando a gente coloca o amor, que é a energia mais pura, sublime, mais transformadora, não tem como, não tem como com que essas camadas, estruturas, bloqueios, paredes que foram levantados diante de nós nos impossibilite de experienciarmos, viver tudo isso. E eu quero que você experiencie viver a paz de estar no presente, pois estar no presente é estar em paz. Note que as histórias que você tem que perdoar estão lá no passado. E se fosse para que a gente observasse o passado, talvez faça sentido que a gente devia ter olhos para trás. Faz sentido? Quando a gente traz a constituição de perguntas que também nos auxiliam, eu acho que talvez seria mais fácil de nós trabalharmos o perdão se a gente não se questionasse o porquê aconteceu, por que a pessoa disse aquilo, e sim para quê. Quando nós trazemos a constituição da pergunta de para quê? Para que eu experienciei tudo isso? Vai nos trazendo toda essa estrutura neural de entender a parte divina de tudo. Gosto de Consciências, que diz que tem um lindo livro lá no céu, descrito todas as nossas experiências. Ou seja, nós temos que aprender alguma coisa com esse momento do nosso encontro ou do nosso reencontro aqui dentro do spa, ou até mesmo na experiência de que você precisa realizar o ato do perdão. Que você tem um grande para quê. Um grande para quê aprender algo para auxiliar-te no seu processo, no seu aprendizado. E nesse instante, vamos também trabalhando uma outra questão. O como. Como? Como eu posso perdoar? Dentro da minha entrega, dentro das entregas anteriores e de todas que virão nesse lindo movimento, você vai encontrar meios. E talvez faça sentido que um vai ter um grande significado a você. Um significado que vai transformar a sua vida, a ponto de que você jamais será a mesma pessoa. E você irá observar que tudo que você precisava para o fato do perdão estava dentro de você. Dentro de uma decisão. Decisão é um processo de queimar. Um dia eu aprendi que
colonizadores, quando chegavam num continente, para que eles não tivessem nenhum fato de querer voltar para trás ou de perder aquela luta, eles desciam em pequenas embarcações e eles colocavam fogo no barco, ou seja, ganhar ou morrer. E muitas vezes o perdão é um fato de que é como se a gente atravessasse uma ponte. E aquela história que você carrega lá no passado, lembra lá que a história que você conta da sua história? Você, ao queimar essa ponte, não tem mais como voltar para ela. Porque em certos momentos, quando você se coloca na amorosidade, a realizar um ato de transformação interna, se você voltar no tempo, se você voltar nas suas lembranças, não terá o mesmo sentimento, não produzirá mais a emoção do medo. Isso é amor. Isso é se amar. Ou seja, toda ferida emocional que você lembra, todo sentimento que vem à tona, pessoas que te magoaram, machucaram, ofenderam, desrespeitaram, traíram, elas têm que ser observadas. Tudo isso tem que ser trabalhado dentro de você. Eu sempre brinco, né? Que a nossa mente está sempre trabalhando a nosso favor. Se você lembra, se você relembra, é porque é importante. Ou você está colocando o seu foco, está atraindo mais do mesmo. Pois quando você se coloca 17 segundos focado em algo, como nós estamos aqui, um certo tempo focados no perdão, a nossa mente ela vai processando todas as experiências de perdão. E quando você trabalha 2 minutos dentro da sua mente, é uma ordem. É uma ordem que sua mente entende que você deseja perdoar. É um desejo ardente. E de desejos ardentes a gente chega a lugares extraordinários. E que você chegue. Que você trilhe essa jornada da vida e chegue lá no final e traga lindas histórias. Lindas histórias. Se você fosse escrever um livro da sua vida, ou uma novela, o que você contaria? Eu acho essa pergunta muito incrível. Porque se você contaria as suas tragédias, as dores, possivelmente você está dando tanto foco para isso que você está atraindo mais do mesmo. Está um processo contínuo. Ou seja, quando você se coloca na graça de perdoar, de realizar esse movimento do perdão, e às vezes começa só por dentro, não precisa nem conversar ainda com o outro. Saiba que o universo vai te dar mais do mesmo. Como foi conversado hoje, né, das mochilas que a gente carrega nas nossas costas. Muitas vezes é necessário que você pegue essa mochila e entregue para a espiritualidade. Na minha experiência humana, já teve pessoas que eu cheguei a pedir perdão e que não
tinham interesse sobre isso, ou até que dentro do conflito que aconteceu, nem partiu de mim o conflito, mas aquele momento do fervor das coisas que ocorreram, saíram os dois feridos, né? O cravo brigou com a rosa, né? Saíram os dois feridos. E se o outro, e se o outro nega teu perdão? E se a outra parte nega teu amor? Volta para você. Lembrei de uma história da minha infância. Quando era criança, eu era coroinha. E eu participei de uma celebração, de uma missa, do qual tinha um corpo presente. Mas esse homem, ele era um homem desafiante. Acho que todos consideravam ele desafiante. E depois da celebração, quando eu fui lá tirar a roupa, perguntaram para o padre por que ele tinha feito a celebração de corpo presente daquele homem que era tão ruim, que possivelmente ele iria para o inferno, ele não mereceria a graça. Que o padre pensou um pouquinho e brevemente respondeu: eu fiz pela família, mas em especial, que se a graça não chega para ele, volta para mim. Então receba isso também. Todas as vezes que você lembrar das pessoas das quais precisam ser realizado esse momento, esse movimento do perdão, que você envie esse amor que transborda de você, ser de luz. E que se a pessoa não quiser esse amor, que ele volte para você. E se você carrega como um grande desafio chegar nessa pessoa e poder abrir um diálogo, enviar uma mensagem. Eu te desafio a enviar uma mensagem para quem você precisa abrir um diálogo. Você tem essa capacidade, esse dom de ser forte, de se colocar em ação. E eu gostaria de ensinar uma linda técnica, uma técnica que a gente vai trabalhando o coração da outra pessoa através de um auxílio de uma figura muito significativa para a outra pessoa. Então, nesse instante, fecha seus olhos e aí onde você está sentado, e se você não estiver sentado, por gentileza, se sente. Eu quero que você imagine à sua frente uma cadeira. E nesta cadeira, que você coloque alguém que você precisa perdoar. Alguém que você precisa perdoar nesse primeiro instante. Muito bem. Observe que essa pessoa tem duas figuras muito importantes ao lado dela, que é o anjo da guarda e a consciência de Deus que ela tem. Traga reverência à figura de Deus e peça permissão a este anjo. Anjo, permita que as minhas palavras cheguem até essa pessoa. E saiba que o anjo fala no ouvido dessa pessoa. E traga essa amorosidade. Entre em contato comigo. Você pode dar recados breves e que facilitem. Aceita o meu perdão. Volta a falar comigo. Eu te amo.
E você pode sempre realizar esse movimento do abraço de luz, ou assistindo o vídeo, recordando da técnica, ou até mesmo você, você praticando. Sempre você pode sentar, fechar os seus olhos e trazer a consciência de alguém do qual você precisa trabalhar, trabalhar amorosidade, trabalhar qualquer recado que você queira dar. Um detalhe, eu aprendi que a gente só pode fazer coisas boas, só pode dar bons conselhos. Afinal de contas, o anjo não vai permitir dar um recado ruim. Faz todo sentido, não faz? E a gente não quer mais nada de ruim na nossa vida. Eu tenho certeza que você que está aqui, que está trilhando essa jornada, já deixou velhos padrões, já está dentro desse lindo movimento de desenvolvimento pessoal. Como eu posso ser a minha melhor versão? Como eu posso auxiliar aos outros nos seus processos? Você é essa figura extraordinária. E como é bom, né, ter você aqui presente, ter você dentro desse movimento, porque vai fazendo com que a egrégora cada vez mais e mais se torne forte. Vai fazendo com que a egrégora cada vez mais e mais se cure. E pessoas curadas, elas ferem menos. Lembra da nossa pergunta de início? Quando foi que você aprendeu a perdoar? Ou seja, você aprendeu. E no processo de construir tudo isso em você, agora você entende que é muito melhor de que a gente, no momento do fervor do sentimento, pare e diga: olha, não é o melhor momento para que nós conversemos, tomemos decisões, vamos colocar clareza dentro do processo, olhar tudo com amorosidade, para que o processo ocorra de outra forma. E talvez perdoar para você tenha significados extraordinários, porque histórias de perdão mudam as vidas. E você deve ter a sua história de perdão. Uma história que mudou você. Uma história de perdão que traz força para que você realize cada vez mais e mais o ato de perdoar. E que, se na sua história te feriram muito, saiba que talvez você não é uma pessoa que tem falta de graças, mas sim agraciado por olhar com amorosidade as dores que o outro carrega. Pois apenas pessoas que estão feridas ferem. É como se fosse um processo de defesa. E ao você se curar das coisas as quais você precisa perdoar, você também começa a tratar a outra figura, tratar as outras pessoas de uma forma que você vai ferir bem menos.